vontade de estudar no exterior surgiu mais ou menos no 9º ano, quando eu comecei a ter mais contato com coisas de universidade, vestibular, etc. E aí eu resolvi fazer um intercâmbio, eu fui para a Inglaterra, e aí depois dali eu já estava determinado que eu ia estudar fora do Brasil. Porque na verdade é porque eu quero estudar na área de exatas, né? Engenharia, eu vou fazer o curso de engenharia. E no Brasil, coisa de tecnologia, o campo tecnológico não é muito desenvolvido. E eu, sabendo disso, eu queria estar num lugar, num país que tivesse mais oportunidades assim, de emprego, de desenvolvimento e também de pesquisa. Olha, se você considerar estudar inglês, se preparar, eu estou me preparando desde o 3º ano do ensino fundamental. Mas diretamente não. Eu comecei mais a me preparar no final do 2º ano do ensino médio e os processos de fazer as provas e certificados de inglês, etc., começaram só no 3º ano mesmo. Então, durante o ensino médio, desde o 1º ano eu fiz várias Olimpíadas de matéria, assim, de física, química, e eu ganhei algumas medalhas. Eu nunca quis fazer nenhum vestibular, assim, se eu fosse entrar numa universidade aqui no Brasil, seria pelo Enem. Eu não tenho vontade de fazer, não tive vontade de fazer nenhum vestibular. O único que eu fiz foi o do ITA. Na verdade, foi um pouco de pressão aí da minha mãe. Ela queria que eu fizesse. Acabei não passando, mas também não era minha vontade. Não era, assim, eu estudaria lá, mas não era minha primeira prioridade. E no Enem, eu consegui nota para entrar praticamente em todas as universidades, em todos os cursos. O curso que eu queria na época, que era física, eu poderia entrar mesmo na USP, assim, que era a mais procurada no momento. Eu comecei o processo mais ou menos na metade do 3º ano do ensino médio e eu não sabia muito sobre universidade no exterior, realmente eu não conhecia. E eu sabia que se eu fosse estudar no exterior, ia ter que ser com bolsa, porque a gente não tem dinheiro para pagar uma universidade, por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito caro. Então, eu sabendo que tinha que ser com bolsa, eu nem pensei em fazer sozinho, porque eu sabia que as chances de eu ganhar uma bolsa iam ser muito maiores se eu fosse com uma empresa de agentes, porque eles sabem mexer muito melhor e organizar certinho o que eu preciso, como fazer essas coisas assim. Olha, o que eu teria feito diferente, eu recomendo, é que você faça logo as provas. Por exemplo, o SAT, o TOEFL, o IELTS, dependendo da universidade que você quer, se eles pedirem isso, faça logo, porque se você fizer logo e você não tirar um resultado satisfatório, você pode refazer de novo. Por exemplo, se você estiver no 1º ano, acho que você pode fazer o TOEFL 6 vezes até. Outra coisa, participe de todos os eventos possíveis, Olimpíada, a simulação das Nações Unidas, tudo, faça tudo. Eu recomendo que nas universidades que você tem interesse, procure as oportunidades de bolsa, porque muitas universidades têm oportunidades de bolsa diferentes, que têm requisitos diferentes e que vão ter resultados diferentes. Dependendo do que você quer fazer, do que você é bom, você tem diversas oportunidades e algumas delas não são tão óbvias quanto parecem. Eu acho que você tem que começar o mais cedo possível. É claro que se você começar no 9º ano, você não vai ter tanta coisa para fazer nos primeiros anos. Sempre vai ficar um pouco mais de trabalho para o final. Mas você começando mais cedo, você até consegue planejar um cronograma melhor, ter mais tempo para pensar no que você vai fazer, nas respostas que você vai dar, enfim. Para mim ficou um pouco corrido assim na reta final. Então acabou dando tudo certo, mas se eu fosse fazer de novo, eu começaria mais cedo.
Nós nunca tivemos muita preocupação com ele sempre foi muito focado, sempre ótimas notas. E a gente sabia que ele teria um excelente desempenho, porque ele já tinha feito o Enem nos anos anteriores e já tinha tido média excelente para passar em Universidade Federal. Então depois ele apareceu com essa ideia de querer estudar fora. Embora ele tivesse esse desempenho fantástico no Enem, com possibilidade de USP, média mais alta, até para o curso de medicina ele teria passado. Eu, da minha parte, eu até tinha a preferência de que ele fizesse graduação no Brasil, por mais proximidade, né, em caso de alguma necessidade, mas ele foi firme, não quis nem saber, não quis se preparar para o ITA para não precisar assumir depois, em caso passasse, né? A gente sabe disso. Só importava para ele estudar fora, porque, na opinião dele, ele dizia que nos países de primeiro mundo ele estaria mais próximo à tecnologia de ponta. Preocupação é a questão financeira, né? Então nós fomos falando para ele que caso ele quisesse realmente ir, ele teria que dar um jeito de conseguir bolsa. E isso inclui, além de excelentes notas, inclui outras atividades, inclusive trabalho voluntário, que é importante também para essas aplicações. Então a gente foi vendo e ele foi fazendo as Olimpíadas também, sempre com ótimo desempenho. A gente nunca precisou pressionar e nunca tivemos trabalho nesse sentido. Sempre teve foco. O processo, assim, para mim foi fundamental contratar uma empresa que tem know-how na área, que tem expertise, porque eu tenho certeza que a gente não teria dado conta de fazer isso. E assim, nós ficamos totalmente tranquilos e bem baseados também no que a empresa, na verdade, providenciou tudo para nós, dava tudo na mão, tudo prontinho e alertava para aquilo que ainda seria importante para o Pedro e o que precisaria providenciar. Então foi super tranquilo e fundamental ter uma empresa que conheça. Ainda mais que no fim a opção foi a Irlanda, que a gente nem imaginava, porque a princípio nós pensamos apenas em Estados Unidos e Canadá, pela cotação da moeda. Então, Europa para nós já era um pouco mais dispendioso, o euro, mas acabou que o Gavuro encontrou essa possibilidade, essa opção maravilhosa, porque Dublin é uma cidade que a gente sabe que não é assim, muito grande, tem um IDH muito bom, a universidade muito bem conceituada, com um excelente índice de empregabilidade pós, né? Então foi a opção que a gente achou mais conveniente, além da bolsa 100%, né, da universidade. Então é muito importante também essa questão financeira.